A gravação foi iniciada. Muito bom dia a todos. Hoje é 8 de junho de 2022. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar pelo processo de Daniel Steinbruch. A relatora, a doutora Maria Eugênia Caramico. Nós temos o advogado que vai fazer sustentação oral. Registrando. Doutor José Henrique Longo, gravando sustentação oral. Muito bem. Doutor José Henrique, basta um resumo da acusação? Sim, por favor. Doutora Amaro, um resumo da acusação, por favor. Não está dando para ouvir. Doutora Amaro, o seu microfone está desligado. Desculpe. Eu vou só ler a acusação, porque o meu relatório é muito extenso, tem muita nulidade, tem muita alegação pela parte, então eu vou deixar o privilégio para o doutor José Henrique, e eu vou só ler a acusação, tá? Que é uma acusação de TCMD, então deixou de pagar ITCMD no montante de tanto, por omissão devida pela doação recebida da Fundação Doar, localizada no Panamá, na qualidade de donatário, cujo fato gerador ocorreu em 22/3/2016, conforme se comprova pelas cópias de documentos juntados. Essa é a acusação. Tá? Pois não, doutor. Doutor José Henrique, por favor, fique à vontade. Senhor presidente, senhora relatora, demais julgadores, eu vou pedir licença para compartilhar minha tela, porque existem documentos que são importantes que sejam vistos por todos, né, para eu conseguir fazer aqui a minha argumentação. Com licença, então. Por favor. Pois bem, então, como disse a senhora relatora, a infração, né, no auto de infração, ela é bem objetiva no sentido de que é uma doação recebida, né, com fato gerador em 22 de março de 2016. E quais foram os documentos juntados pelo fiscal? Inicial do mandado de segurança preventivo e 3 acórdãos do STJ, somente isso. E no seu relatório circunstanciado, né, composto por 4 itens, lá ele diz que referente à doação de bens recebidos, que tem um mandado de segurança, que a exigibilidade deve ser suspensa, e daí ele faz o demonstrativo do cálculo do débito fiscal, né? Mostra o valor do patrimônio líquido, 1 bilhão e 500, total de ações da empresa cujas ações foram doadas, o total de ações recebidas pelo hora recorrente, o valor da base de cálculo, 56 milhões, a data da doação e o valor do imposto devido, 2.260.000. E mais nenhum documento foi juntado, né, por ocasião do auto de infração. A DTJ, né, após a impugnação do hora recorrente, né, reconhece que não constam os documentos comprobatórios da referida doação e determina que o agente fiscal anexe a documentação abaixo comprobatória da acusação fiscal, né, o documento da doação e o balanço patrimonial, né, da empresa cujas ações foram doadas. Quais foram os documentos que foram trazidos pelo agente fiscal? Né? Todos os documentos de 2011. Vejam que a acusação é de uma doação ocorrida em 2016. Então, aparecem nos autos documentos de 2011. Quais são eles? Um documento, uma ata da Doar Estates Limited, uma terceira empresa, que faz a doação das ações para a Doar Foundation. Um instrumento de doação em que comparecem como partes a Doar Estates
a Doar Foundation e a senhora Doroteia Steinbrück, que é a avó do ora recorrente. E, por fim, um terceiro documento, que é o regulamento da Doar Foundation, datado de 31 de março de 2011, onde lá consta uma cláusula que diz o seguinte: quando ocorrer o falecimento da senhora Doroteia, né, deverá ser transferida a participação detida pela fundação. A nua propriedade, né, de 1/3 da fundação, do patrimônio da fundação, para tais pessoas. E aqui está o Daniel, incluído, né, nesse rol de beneficiários dessa doação. Pois bem, então esses são os fatos e eu vou interromper aqui um segundinho. Atrapalhando. Então, esses são os fatos que estão, né, nos autos. E quais são os argumentos do ora recorrente? Em primeiro lugar, não há como deixar de mencionar, né, a decisão do Supremo Tribunal Federal, em abril de 2021, no sentido de declarar inconstitucional o artigo 4º da Lei 10.705, que é exatamente a base aqui da tributação. Lembrando que a modulação dos efeitos daquele julgamento, do recurso extraordinário 851-108, tem como data, né, 20 de abril de 2021, ou seja, quem já estivesse discutindo o ITCMD sobre doação ou herança no exterior, então aplicar-se-ia os efeitos daquela decisão de inconstitucionalidade. Lembrando, né, que o mandado de segurança, que já começou a discutir isso, né, ele é de 2016 e que a impugnação do auto de infração aconteceu em 9 de março de 2021. Então, tanto no âmbito do Poder Judiciário quanto no administrativo, nós já tínhamos a discussão instaurada antes daquela data da modulação dos efeitos. E eu gostaria de lembrar também o disposto no parágrafo único do artigo 28 da Lei 9868, em que se determina que a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia, né, para todos os poderes, inclusive órgãos da administração pública federal, estadual e municipal. Então, por conta disso, o auto deveria ser cancelado, né, independentemente da análise dos eventos, efetivamente, que eu vou agora discorrer. O que se vê, né, nesse caso é uma extemporânea juntada de documentos. Então, na acusação com o auto de infração, foram juntados apenas um mandado de segurança preventivo e também 3 decisões do STJ, né, referentes àquele mandado de segurança. Mas nada efetivamente com relação à doação propriamente dita, que se acusa ter acontecido dia 22 de março de 2016. Né? E aí eu chamo a atenção, né, e lembrando do disposto no artigo 19 da Lei 13.457, que diz que as provas devem ser apresentadas juntamente com o auto de infração, ou no caso da impugnação, juntamente com a defesa. E a diligência determinada pela DTJ, né, não suplanta esse dispositivo. Né? Não há como corrigir o auto de infração, né, com juntada de documentos posteriores. Mas mesmo que fosse possível, não houve a juntada de documento da transferência das ações. Né? Aquele documento que é o regulamento da fundação de 2011, não é o documento de transferência das ações em 2016. Então, não há como acatar aqueles documentos juntados depois da determinação em diligência, que aquilo seja a prova da transferência. Uma outra questão que é muito evidente é não é possível saber qual que é a data que aconteceu a transferência, né? Não só porque não tem um documento, mas como há interpretação diferente entre o próprio agente fiscal e a DTJ. Veja só, em primeiro lugar, apresenta-se como documento da doação o regulamento que é de 31 de março de 2011.
Segundo lugar, o fiscal, na sua manifestação, né, após defesa, diz que a doação foi condicionada ao falecimento da senhora Doroteia. Isso aconteceu 25 de novembro de 2015. Então, eventualmente, teria acontecido naquela data, mas ninguém falou isso. Ele apenas disse que a condição se implementou no falecimento da senhora Doroteia, folha 108 do processo. A DTJ diz que o implemento da condição aconteceu na carta da Fundação para os beneficiários, que é 22 de março de 2016, tentando preservar o auto de infração, que diz que aconteceu em 22 de março de 2016, né? Mas, assim, aí por um outro motivo, diz que a implementação da condição aconteceu nessa data, apesar do falecimento ter acontecido em 2015. A data do mandado de segurança preventivo, que é junho de 2016, ou então, efetivamente, o dia da doação, que ninguém sabe qual foi. Não existe no processo informação que dia que aconteceu a transferência das ações da Rio Purus, né, em favor do Daniel Steinbrück. Não há nos autos essa informação. Então, qual seria o período de apuração desse TCMD? Né? É uma incógnita, eu não tenho essa informação. Bom, com relação à base de cálculo, a gente tem ainda a questão mínima, né, de se fazer, preencher os valores da equação. Não há nos autos informação do total, aliás, há informação, mas não há prova, né, total das ações da Rio Purus. Não consta esse número. Também não consta a prova de quantas ações foram doadas, né? Lá naquele relatório circunstanciado, o fiscal diz que foram doadas 52.003.424 ações da Rio Purus. Mas não há um documento em que a gente encontre esse número, né, para conferir, para comprovar o que está dizendo o fiscal. E daí ele faz o cálculo, né, da base de cálculo 56 milhões, e o valor do imposto 2.260.000, que é 4% dos 56 milhões. Mas ficou evidente ao longo do processo que o que foi doado para Daniel, ou que estava previsto para ser doado para Daniel, não eram as ações integralmente, era apenas a nua propriedade das ações. E aí teria que ser aplicado, né, o artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 4, da Lei 10.705, e que a apuração da base de cálculo é 2/3 do valor da doação. Isso também não consta. E, por fim, não há como deixar de falar que houve uma verdadeira inovação no lançamento. Então, aquela acusação singela do início do auto de infração, que era uma doação pura e simples, né, em 22 de março de 2016, passou a ser, né, quando volta da diligência, né, uma descrição mais complexa, falando desde 2011, com enxertos de documentos que posteriormente foram juntados, e principalmente o fundamento, porque inicialmente era uma doação pura e simples e passou a ser uma doação condicionada a um evento futuro. No auto de infração se diz que é uma doação que aconteceu em 22 de março de 2016, que a gente não encontra esse documento, né? A manifestação fiscal diz o seguinte, aspas, com implemento da condição, o óbito de Doroteia Steinbrück, fecho aspas, o que aconteceu em 2015, né? E a DTJ diz o seguinte, nas folhas 186, que a notícia da implementação da condição aconteceu em 22 de março de 2016, com a carta, né, da Doar Foundation para os beneficiários, e lá, portanto, que aconteceu o fato gerador. Ou seja, uma inovação total da acusação inicial, né, e o recorrente correndo atrás dessas novas acusações, novos fundamentos para tentar se defender. Então, diante de tudo isso, o recorrente aguarda seja cancelado o auto de infração e fico à disposição para esclarecimentos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Luiz Henrique. Doutora Mara, algum questionamento ao patrono? Só queria perguntar o resultado do mandado de segurança, se já foi julgado em face do repetitivo. Ainda não. Tá. Ainda não. Tá, ok. Então, eu vou passar o voto. Algum questionamento, doutora Mara?
Não, só isso. Okay. Doutora Fabiane, algum questionamento? Nenhum questionamento. Muito obrigado. Representação fiscal, algum questionamento? Nenhum questionamento também, senhor presidente. Obrigado. Doutor Bergamini, algum questionamento? Por hora, nenhum. Ok, muito obrigado. Eu também não tenho. Doutora Amara, relatora, por favor. Eu vou ler o voto, que ele não é muito grande, porque eu acho que existem vários meandros aqui que a gente deveria enfrentar. Então, inicialmente, em seu recurso, o recorrente alega fato superveniente que afetaria o AIM, pois, segundo o artigo 4º da Lei 10.705, R e tal, fundamento da exigência do ITCMD em comento foi declarado inconstitucional pelo STF em regime de repercussão geral. Depois da declaração de inconstitucionalidade, foi esclarecido em resposta aos embargos de declaração opostos por ambas as partes envolvidas no leading case que a modulação dos efeitos abrange a todos os contribuintes que discutiam até 20/4/21, alternativamente, a bitributação e a validade da exigência do ITCMD incidente sobre bens recebidos do exterior. Como se verifica nos autos, este é o caso do recorrente, seja pelo mandado de segurança impetrado em 17/6/2016, seja pela impugnação apresentada em 9/3/2021. A inconstitucionalidade do ITCMD e o efeito pretérito modulado alcançam o recorrente. Observa-se que, em virtude de fato superveniente advindo de declaração de inconstitucionalidade do ITCMD, o artigo 4º da Lei 10.705 de 2000 perdeu a validade e, consequentemente, o lançamento de ofício nele embasado deve ser cancelado imediatamente. Curial ressaltar que não se trata de mero pedido de cumprimento à decisão de repercussão geral. No caso concreto, foi a própria lei paulista, base do lançamento de ofício, que foi julgado inconstitucional. Os precedentes da Corte Constitucional, proferidos em sede de repercussão geral, ainda que em controle difuso de constitucionalidade, devem ser privilegiados pelas cortes julgadoras administrativas em prol dos princípios da moralidade administrativa, da celeridade, da eficiência, entre outros. Caso não aplicados os precedentes, que serão adotados por todas as esferas judiciais e que, portanto, têm aplicação obrigatória, haverá a imposição de sucumbência à fazenda e ônus inadmissíveis ao contribuinte, que, para se defender de ato fundado em lei declarada inconstitucional, deverá oferecer garantias, além de estar sujeita a todas as constrições que a fazenda poderia realizar, como protesto de CDA, a inclusão do nome do contribuinte em CADIM, entre outros. Além disso, o próprio artigo 15 do CPC impõe a aplicação do CPC ao processo administrativo de maneira supletiva, para preencher eventuais lacunas que, em face de ser posterior à edição da Lei 13.457 de 2009, deve ser considerado para que tais lacunas existentes nas leis existentes à época de sua promulgação possam ser supridas. E esta posição tem sido prestigiada por nosso egrégio tribunal in verbis. E aí eu cito um trecho do voto do Juliano, de um recurso também relativo, não à mesma matéria, mas em relação à aplicação dos repetitivos. Assim, tratando-se nestes autos de doação ou usufruto instituído por entidade estrangeira, donatário residente em solo nacional, de bens localizados no exterior, o precedente deve ser aplicado nos moldes do artigo 927.3 do CPC ao caso, determinando-se o cancelamento do presente AIM. Todavia, caso não seja este o entendimento de meus pares, passo a análise das demais alegações do recorrente em seu recurso. O recorrente em seu recurso alega que ao contrário do que faz parecer a Igreja DTJ, folhas tais, a inclusão de trechos de documentos em manifestação pelo AFR, e 2, ulterior juntada deles aos autos processuais sem justificativa depois de já apresentada a defesa, que é ilegal e não pode ser dado suporte à exigência fiscal nos termos da lei tal. E aí cito o artigo 19. Assim, indo ao ponto, é posição desta Câmara, embora de maneira apenas majoritária, que não deve ser admitida juntada em análise de documentos extemporâneos acostados sem justificativa nos termos do artigo 19 da Lei 13.457 de 2009, sendo este o posicionamento da própria Câmara Superior in verbis. E aí eu transcrevo um trecho.
Assim, tanto a FR, ao trazer à colação documentos extemporâneos injustificadamente, quanto a DTJ, ao pedir juntada de prova integral do lançamento em diligência, maculam o disposto no artigo 19, motivo pelo qual o auto de infração deve ser cancelado por ausência de prova. E nem se alegue que há preclusão destas provas, pois o que aqui se julga é o recurso do recorrente e a assunção pela DTJ de provas que não poderiam ter sido solicitadas para o fim a que se destinavam, instruir auto de infração que deveria ter sido instruído corretamente desde o lançamento e não posteriormente, pois não se tratam de provas novas que não eram do conhecimento do fisco ou que não estavam à sua disposição. O disposto no artigo 19 da lei tal é expresso ao tratar do auto de infração e da defesa, porque é dever, respectivamente, do AFR fazer prova da existência do ITCMD e do recurso, da exigência do ITCMD e do recorrente, em síntese, refutar a acusação fiscal. Isto significa dizer que o artigo 25 da Lei 13.457, suscitado pela DTJ, objetiva esclarecer dúvida de fato a partir das provas produzidas pela acusação e pela defesa, nos termos do artigo 19 da mesma lei, isto é, as normas são harmônicas. O AFR não trouxe aos autos nenhuma explicação do lançamento de ofício e nem provas, à exceção da inicial do mandado de segurança e 3 peças processuais do recurso especial número tal, ou seja, o caso concreto é de ausência de prova. Se nenhum documento constava do auto de infração, inexiste espaço para a dúvida e aplicação do artigo 25 da lei, a Igreja DTJ não pediu esclarecimento sobre algum documento juntado com o auto de infração. E, por isso, a incidência do artigo 19 neste aspecto é mais do que soberana e não autoriza a inovação do artigo 25 da Lei 13.457, como suscitado pela DTJ. A clareza da ilegalidade da posição da DTJ, aliás, reluz pelo fato de que os documentos solicitados para juntada folhas tais são justamente aqueles referentes aos trechos indicados pelo AFR, folhas tais, apresentados depois da defesa, em inovação ao auto de infração e sua manifestação. Daí se nota que não houve pedido de esclarecimento pela DTJ. Houve uma ordem cabal para o AFR ajustar, segundo suas ilegais inovações, o lançamento com novas provas. Repise-se que não há espaço para aplicação do primado da verdade material nesta situação, como indica a colenda DTJ. Está se falando aqui de lançamento de ofício e das provas a ele correspondentes. É requisito legal de validade do ato administrativo, que é vinculado e deve seguir legislação vigente. E tal essencialidade das provas se denota das próprias afirmações da decisão da primeira instância que abaixo transcrevemos. Contudo, aqui é um trecho da decisão, contudo, não se pode ignorar que esses recortes remetem a provas documentais essenciais para o deslinde do presente caso, que já existiam e se encontravam na posse da autoridade fiscal desde o momento da lavratura, mas que, por um claro equívoco, não haviam sido anexados ao AIM. Todavia, é falacioso o argumento do ilustre julgador ao entender que o pressuposto para que ocorra essa relativização é que a integração do quadro probatório não acarrete prejuízos concretos a algum dos litigantes, o que definitivamente não se verificou na espécie, tendo em conta que, após a juntada dos documentos, o contribuinte desfrutou de outros 30 dias para prazo idêntico ao que teria para preparar a sua defesa, para manifestar-se e eventualmente complementar a peça impugnatória. Aqui fica evidente que o artigo 25 não se aplica e que, ao contrário do que afirma a decisão, que não teria havido problema ou prejuízo ao recorrente somente pelo fato de ter podido complementar sua defesa, o prejuízo foi evidente. Isto porque o auto nulo, por falta de prova ab início, foi validado de forma indevida pela juntada de provas que eram essenciais ao lançamento e deveriam, na forma do artigo 19, ter instruído o AIM desde o início. Então, não se pode permitir que, com o propósito de esclarecimento da autuação, sejam juntados documentos que deveriam ter instruído a própria autuação. Isto porque, no início do lançamento, como se comprovou pelos próprios trechos transcritos da decisão,
Não havia qualquer prova do fato imputado como ocorrido ou que comprovasse a efetiva existência quer do fato gerador da ação, quer de sua violação pelo recorrente. O que a conversão em diligência, determinada pela autoridade julgadora, permitiu foi a tentativa de convalidação de um auto de infração que, já de início, era nulo de pleno direito, pela falta de comprovação da existência dos fatos narrados pelo autor do feito. Assim, a aplicação pretendida do artigo 25 pela decisão de piso é imprópria e indevida. Não há como se sanar um vício insanável, dado que o AIN foi lavrado sem qualquer prova da acusação imputada ao contribuinte. Somente após a diligência que as provas essenciais, no caso, a comprovação da ilicitude praticada pelo recorrente, é que teriam sido anexadas. Não se pode dizer que o direito do recorrente não teria sido prejudicado apenas por ter-lhe sido concedido prazo para complementar sua defesa. O prejuízo ao seu direito foi evidente, pois teria tornado supostamente um auto nulo em aproveitável, o que não é escopo do artigo 25. Veja-se que a própria decisão afirma que, após a juntada dos documentos, é que houve a correta delimitação e comprovação dos fatos imputados ao recorrente, como segue. E aí eu citei o trecho da decisão. Se é assim, somente após a juntada de tais documentos é que a prova da infração se deu, e não antes, que de fato comprova a nulidade do AIN existente anteriormente à juntada de tais provas, pois os fatos não foram demonstrados e comprovados pelo autor do feito quando da lavratura do lançamento, que era a sua obrigação fazer. Destarte, nulo é o lançamento do presente AIN, não sendo possível a sua validação pela juntada a posteriori de provas já detidas pelo fisco, e que somente após a defesa do contribuinte é que foram juntadas aos autos, provas estas que eram essenciais à própria comprovação da conduta infracional supostamente praticada pelo recorrente e que deliberadamente deixaram de ser anexados aos autos. Assim, se não for reconhecida a aplicação do precedente do STF ao caso por meus pares, anulo o presente AIN por entender que o mesmo estava desprovido das provas necessárias para a constatação e comprovação da infração e que sua juntada posterior não pode ter o condão de convalidar auto que já se encontrava e era nulo de pleno direito. Todavia, não sendo este o entendimento de meus pares, reservo-me o direito de julgar o mérito do presente AIN e as demais preliminares suscitadas pelo recorrente, o que será feito oportunamente. É como voto. Muito obrigado, doutora Mara. Doutora Fabiane pediu a preferência, doutora Fabiane. Doutora Mara, por favor, registre o seu voto. Já registrei. Não aparece. Está registrado. Ué, está registrado? Sim, para mim aparece o voto registrado. Eu consegui pedir a preferência. Também está registrada. Para mim, não. Olha que estranho. Deixa eu clique, dar um refresh aqui. Dá um refresh. Enquanto isso, eu vou adiantar o meu voto de preferência. Eu concordo com a doutora Mara quanto ao cancelamento do auto de infração pela juntada de provas extemporaneamente pelo fisco, contrariando o artigo 19 da Lei do Contencioso. Apareceu aqui para redigir a preferência. Vou acrescentar no sistema. Aqui deve funcionar ainda sistema analógico. Apareceu um monte de gente assistindo agora. Tudo isso é sustentação oral. Não, só estou assistindo, doutor. O julgamento, né? Doutora Fabiane, se concluir, me avisa, por favor. Eu concluí, basicamente o que eu adiantado, eu vou ler, acompanho o entendimento da ilustre relatora e as razões por ela expostas quanto ao acatamento da preliminar suscitada pela recorrente pelo cancelamento do AIN
tendo em vista que as provas foram juntadas pelo fisco extemporaneamente, contrariando o artigo 19 da Lei 13.457 de 2009. Esse é o registro, presidente. Muito obrigado. Representação fiscal, doutor Tony. Bom dia novamente a todos. A posição da representação fiscal já está expressa nos autos, né, através do parecer do folhas 380 e seguintes, e diverge do voto da relatora e também da doutora Fabiane. Porquanto, nesse caso específico, houve um planejamento tributário, né, de valores aproximados de R$1,5 bilhão de reais, de forma tal que, no momento em que a avó do autuado falecesse, esse recebesse, através de offshores, estabelecidas em conhecidos paraísos fiscais no exterior, pudesse receber parte desses valores, né, dessas ações, através de um esquema triangular que fugisse da tributação no Brasil. Por isso, logo do falecimento, foi oferecido um mandado de segurança preventivo, tratando exatamente da possibilidade do fisco fazer esse lançamento. Daí porque a ausência das provas inicialmente não se tornou um prejuízo para o entendimento do contribuinte da acusação que estava sendo feita, porque ele estava absolutamente ciente do que o fisco exigia no auto de infração. Além disso, foi o próprio julgador, né, foi o órgão julgador que solicitou essa juntada de provas, e o princípio da verdade material justamente acolhe esse tipo de atividade do julgador administrativo, que é o que diferencia ele do julgador na esfera judicial, né, que tem que ficar inerte, né, esperando que as partes juntem as provas. No caso, o princípio da verdade material permite ao julgador administrativo essa atividade no sentido de, em sabendo que existem provas, fazê-las juntar ao processo. Evidente que, depois da juntada dessas provas, foi aberto um novo prazo, idêntico ao prazo da defesa, de 30 dias, para que o contribuinte se manifestasse, e ele o fez, manifestando-se nos autos regularmente. Então, nesse sentido, a representação fiscal entende que aplica-se, sim, o princípio da verdade material ao caso, porque não houve prejuízo da parte em fazer o contraditório, em exercer seu direito à ampla defesa, e a parte já sabia de todo o imbróglio, porque atuava ativamente nesse sentido. E quanto à decisão do STF, ela não está dentro das exceções do artigo 28, que diz: no julgamento é vedado afastar a aplicação de lei sob a alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses dos incisos 1, 2 e 3, onde nós não vemos a hipótese levantada no voto condutor. Então, para ser breve, eu reforço o parecer da representação de folhas 380 e 388 e faço essas minhas colocações e ofereço-as para apreciação da Câmara. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Tortello. Doutor Bergamini, por favor. Eu acompanho integralmente a Mara, nas duas razões que ela trouxe. Ok, muito obrigado, doutor Bergamini. Doutora Mara, esse caso está judicializado? Está judicializado.
Tem um mandado de segurança preventivo e que provavelmente, agora com o repetitivo, vai ser aplicado, é obrigatória a aplicação da mesma tese. Por isso que, inclusive, eu perguntei para o advogado se já havia sido julgado. Mas é que, como é um caso recente, agora está começando a descer as decisões, né? Quer dizer, descer, parar o sobrestamento e voltar ao julgamento, né? Tá, então, quanto ao resultado, não vai ser diferente, né? Não. O resultado final. E nesse caso, eu também entendo que a instrução inicial não foi feita com o zelo de sempre, e aí eu acompanho, então, o voto da doutora Mara. Com isso, a gente conclui os debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Doutor Zé Henrique, então foi provido o recurso. Muito obrigado, tenha um bom dia, sempre um prazer revê-lo. Muito obrigado, bom dia a todos, um bom trabalho. Bom trabalho. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Nós não temos mais nenhuma sustentação oral. Outro processo é da doutora Mara, também chefa comércio de imóveis limitada. Doutora Mara? Pois não. Vou fazer só Peraí, deixa eu só editar o relato aqui para poder todo mundo ver. Aqui o que aconteceu, na verdade, é uma venda feita. Existe acusação de infração relativa à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria. Então, a acusação é de receber ou estocou mercadorias no valor de tanto, em local não inscrito no cadastro do contribuinte do ICMS, apreendidas em 8/12/2016, pelo auto de apreensão de bens, e o contribuinte, então, até 6/12/2016, o contribuinte mantinha no local inscrição estadual e, a partir dessa data, mudou de endereço para a rua tal, ficando o endereço do autuado sem inscrição estadual no cadastro dos contribuintes do ICMS. Então, a nona Câmara, em sessão de 22/11, decidiu cancelar a autuação do item 1, conforme transcrição abaixo, e o voto da relatora. Todavia, a Câmara Superior entendeu que a decisão considerou, para cancelar a autuação do item 1, que a acusação fiscal teria relação com a regularidade ou não das notas fiscais emitidas por Ceder Indústria e Comércio de Imóveis, quando, na verdade, este fato seria irrelevante para a acusação fiscal que diz respeito ao recebimento e estocagem de mercadorias. Então, o que me coube aqui era esclarecer o julgamento em relação a esse item 1, porque, na verdade, esse julgamento, quem tinha sido a relatora, inclusive, tinha sido eu. Tá? Vocês chegaram a ler o voto anteriormente? Só porque assim fica mais simples de vocês. Se vocês leram, vocês sabem o que eu estou julgando aqui, que eu estou realmente cancelando a IN, porque eu entendi que não há prova da infração, porque essas mercadorias que o fiscal apreendeu seriam mercadorias que teriam sido enviadas a título de demonstração. E se são a título de demonstração, elas nem pertencem ao próprio recorrido, aliás, ao próprio contribuinte, ou recorrente, porque ele não poderia vendê-las. Então, se houve uma remessa para demonstração, e essa remessa por demonstração até estourou o prazo de
legal para que permanecesse como demonstração, o fiscal deveria ter autuado por outra coisa, e não por venda aparente, aí no caso, porque o estabelecimento estava sem inscrição. Inclusive, a inscrição, que aqui se fala, teve só 2 dias de diferença, ou seja, houve o pedido na JuSesp de baixa, né, e mudança de endereço, e automaticamente, no dia 6, isso foi no dia 6, automaticamente essa inscrição baixa na Fazenda. E 2 dias depois disso, porque isso aí é sistêmico, e 2 dias depois já foi a fiscalização lá para dizer e constatou que as mercadorias estariam lá ainda. Então, não existia nem a possibilidade de emissão de nota fiscal de transferência dessas mercadorias para outro local. Tá? Então, eu entendi que a acusação não está caracterizada da forma que deveria estar caracterizada. Foi por isso que eu cancelei o AIM. Tá? Perfeito. Perfeito. Deixa eu só registrar, porque daí eu vou... Eu acho que você vai fazer alguma preferência, né, Bemar? A doutora Fabiane já sinalizou com pedido de vista. Tá. Sim, eu gostaria de pedir vista. Tá bom. A doutora Mara já registrou o voto, doutora Fabiane. Vista concedida. Com isso, a gente conclui o julgamento. O próximo processo, Fontanella Transportes. Eu sou o relator, eu já antecipei o voto para vocês. Só um minuto. Deixa eu tentar registrar o voto. Hoje o meu sistema ele está bem lento, então peço desculpas. Bom, aqui o caso, conforme vocês já viram, ele comprou notas fiscais de um posto de combustíveis. Esse posto também foi autuado
por emissão de notas fiscais que não corresponderam à saída das mercadorias, ou seja, não saiu a mercadoria do posto, portanto, ela não pode ter entrado nem real nem simbolicamente no estabelecimento autuado. Naquele auto, o posto emitente das notas fiscais, no primeiro momento, negou a emissão de tais notas, alegou fraude, fez boletim de ocorrência, etc. e tal. Após ser autuado por emissão de notas fiscais que não corresponderam à saída, o posto de combustíveis pagou integralmente aquele auto e fez a confissão da infração. Ou seja, o óleo diesel não saiu daquele posto. Então, não pode ter entrado no estabelecimento da autuada. A autuada, por seu lado, não produziu qualquer prova, nem na época da fiscalização e nem nos autos. Portanto, ela não comprovou a entrada das mercadorias, né? Aí as alegações de praxe, pretendeu a aplicação da súmula 509 da STJ, que também depende de prova, o que ela não fez, aí questionou o cálculo de multa, que eu falei que estava correto, eu, no meu voto, fundamento isso, apresento-se correto, e também ela assim surgiu contra os juros e a correção e a atualização do valor básico da multa, também apliquei aqui o entendimento firmado nas súmulas deste tribunal. E assim eu mantive o auto. Eu conheci parcialmente do auto e, na parte conhecida, eu neguei-lhe provimento. Em discussão, representação fiscal. Nada a acrescentar, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado. Doutora Fabiane. Eu acompanho. Muito obrigado. Doutora Mara. Acompanho. Muito obrigado. Doutor Bergamini. Acompanho, presidente. Muito obrigado. Quórum. Em votação. Encerrando votação. Encerrando o julgamento. E com isso concluímos a pauta de hoje. Estamos encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é 8 de junho de 2022. Agradeço a todos que nos acompanharam. Tenham todos um bom dia. Doutor Hélio, podemos encerrar a live?